Então, de iniciar aqui este pequeno encontro, não é? Hoje são 19 de julho, não é? Uma data para nós muito importante, que é a data em que nasceu Aristides Sousa Mendes. Como sabem, estamos aqui na casa que foi de Aristides Sousa Mendes para este evento. E este evento é comemorativo também do aniversário do Aristides, do nascimento de Aristides Sousa Mendes. É o lançamento de um livro. Portanto, hoje temos previsto aqui o lançamento de um livro da Ana Cristina Luz. A Ana Cristina Luz escreveu este livro, que é a lista de Aristides, não é? Que nós todos nós só tivemos conhecimento dele agora, não é? Agora, conhecimento de contacto com ele, não é? Exceto aqui o apresentador e prefaciador, parece-me a mim também, que é o António Pedro, que vai depois fazer aqui a sua apreciação como bom apresentador destas coisas, destas temáticas e, sobretudo, do livro. Vai fazer a apreciação do livro. E eu agradeço muito a presença de todos, em nome da Fundação, e o Sr. Presidente da Câmara, Vice-Presidente, estão aqui o Sr. Diretor e Presidente do Inatel, não é? Também, e das outras pessoas. Muitas delas são amigas de uma jornada de há muitos anos, não é? Outros são daqui, da nossa terra. Não há cadeiras para todos. Se alguém tiver mais dificuldade em estar em pé, ainda temos ali duas de reserva. Convém sempre ter duas de reserva. Portanto, temos ali mais duas de reserva. Temos aqui muitos familiares também do Aristides. Depois desta apresentação, nós temos mais dois momentos, ou um momento, que era irmos com uma coroa de flores, que em associação também com a Câmara Municipal, com a Autarquia, com a Junta de Freguesia, que tem sido aqui uma parceira exemplar aqui também, está ali o Fernando, o Sr. Presidente da Junta, deve aparecer daqui a bocadinho, também está noutro compromisso, mas temos que ir depois ali ao Jazigo Familiar fazer a posição da coroa de flores. E há depois um momento também em que as pessoas, para além deste momento aqui, de falarem sobre o livro, perguntarem sobre o livro, trocarem impressões com o autor, de alguém querer dizer alguma coisa. Boa tarde a todos. Dadas as circunstâncias pandémicas, não é, que o nosso país e o mundo atravessa, a editora achou por bem delegar em mim a representação dela própria para poder dar lugar a mais uma pessoa que tivesse interesse em participar nesta homenagem. Em nome da editora Texto e Verso de Leiria, eu quero agradecer à Fundação Aristides Sousa Mendes pela disponibilização deste espaço tão bonito e tão significativo, tão simbólico para a apresentação de mais um livro da Texto e Verso. E num gesto simbólico também decidiu oferecer estes livros, que foram editados em 2012 pela própria Texto e Verso, à Fundação, que já estão entregues na figura do Dr. Fidal. Agradeço também a presença de todos neste momento, que para mim e para a editora é muito importante, porque é mais um livro sobre investigação, sobre um tema que é tão caro a mim e à editora também. E pronto, basicamente agradecer à Fundação, à Câmara e à Junta de Freguesia, à Câmara de Carregal do Sal e à Junta de Freguesia de Cabanas, pelo apoio na organização deste evento, e a todos os presentes o bem-aja por terem enfrentado este calor. Boa tarde a todos. Eu tenho a honra e o prazer de cumprimentar todos aqui, o Sr. Presidente da Câmara, os senhores representantes da Fundação Inatel e professores e amigos que vieram de longe, o Sr. Presidente da Câmara, a Junta de Freguesia, etc. Alguns familiares, o bisneto desapareceu, eu sou o neto, o bisneto estava a fazer o fio desaparecer, não faz mal.
Está ali atrás também. O bisneto e a trineta, etc. Portanto, a família continua a crescer. E hoje é uma festa muito especial, porque é o aniversário do Aristides, e temos uma grande prenda, que é o lançamento do seu livro da Ana Cristina. Portanto, é a grande prenda por este aniversário. Este é o 135º aniversário do nascimento do Aristides de Sousa Mendes. E portanto, é uma grande festa para nós todos, e é muito especial também por estarmos aqui mesmo, no coração da casa dele. A sala de entrada era esta, era aqui que ele tinha salas, tinha sofás também, recebia pessoas, havia mesmo aqui um piano, aqui havia outros lá em cima, é uma casa cheia de música, etc. A casa está neste estado, todos nós sabemos por que razão, pela história, a história explica isto, mas há outra coisa que é muito importante, apesar de tudo, e todos estão aqui podem presenciar, é o espírito que está presente aqui nesta casa. E isso não há dúvida nenhuma, e eu peço a esse espírito que me inspire para poder falar um pouco do seu livro, que é um grande livro. Ora bem, ontem, ainda também em relação aos Aristides, no meu sentimento, nós não podemos apenas falar do Aristides. Quando falamos do Aristides, falamos sempre do gênio que o acompanhou desde o primeiro momento de vida até hoje, é o César. O César que nasceu a 18 de julho de 1885 e o Aristides foi hoje 19. Portanto, eu estou em festa duplamente também por causa disso. Não quero nunca esquecer o aniversário de César. Portanto, ontem estive no cemitério em Mangualde, perante o túmulo dele, onde também depositámos um pequenino ramo de flores, e hoje estamos aqui, sobretudo, por causa do Aristides. O Aristides, quando se fala de Aristides, fala-se em vistos. E vistos, estamos a falar de que vistos? Estamos a falar dos vistos da Segunda Guerra Mundial. Portanto, não vou contar a história dos vistos em passaportes, não é isso, mas todos nós aqui, mais ou menos, conhecemos a necessidade de um dia termos levado um passaporte e receber o visto no passaporte para poder viajar. Ou mesmo outros mais novos, se calhar, tiveram que viajar ainda com passaporte e outros já não. As coisas estão a simplificar-se. Mas foi certamente durante a Segunda Guerra Mundial que os vistos na Europa invadida pelos nazis se tornaram realmente algo de precioso. E os vistos, finalmente, o que é obter os vistos? O que é que isso pode significar? Eu posso dizer-vos como eu me relaciono com os vistos. Há cerca de há 50 anos atrás, eu tive uma situação difícil da vida, em que fui eu próprio, acabei por ser refugiado político. Eu também me senti, eu neto de dois diplomatas que ajudaram tantas pessoas, senti-me eu numa posição em que eu era refugiado político. A uma certa altura pensei, vou talvez para o outro lado do Atlântico. E para o Atlântico, obviamente, pensei no Canadá, porque o Canadá também tinha a língua francesa, à qual eu estava ligado há uns tempos, por estar na Bélgica. Mas pensei, de caminho para o Canadá, vou passar pelos Estados Unidos. Porque tinha tios
que viviam nos Estados Unidos, tios e tias. Então, tinha um irmão da minha mãe que vivia em Nova Iorque e tinha também a minha tia Joana, filha do Aristides, que também estava em um passaporte que iria levar para o Canadá, e fui à Embaixada dos Estados Unidos e fui visto por um cônsul. Não foi o embaixador dos Estados Unidos, mas um cônsul dos Estados Unidos que me recebeu para me interrogar e pedir para eu preencher o meu formulário. E então, uma das perguntas que eles faziam no formulário, para poder ter acesso a um visto para os Estados Unidos, era se eu já alguma vez tinha sido membro do Partido Comunista ou se simpatizava com as ideias comunistas, etc. E eu, como, enfim, era relativamente esperto, pensei, bom, se eu vou dizer que sim, dizem-me, recusam-me a entrada nos Estados Unidos, de maneira que eles também não têm a maneira de saber se sim ou se não. Por acaso não tinha, nunca tinha tido a necessidade de estar ligado a nenhum partido comunista. Como era jovem e enfim, simpatizava com todos mais ou menos, e então simpatizava com as ideias e com o que eu tinha dito sobre outros autores, e não tinha medo de o dizer. Mas naquela altura, quando ia ser entrevistado pelo cônsul dos Estados Unidos, pensei que realmente a pergunta iria surgir. E então, no momento do encontro, onde me apareceu o cônsul dos Estados Unidos, eu estava ali perante um cônsul e estava sempre tive na minha vida esta, digamos, esta ideia do meu avô Aristides, sobretudo, e estava no papel, um pouco na pele do refugiado, senti-me nisso tudo. Mas quando fui ver o cônsul dos Estados Unidos, olha para ele com interesse e lembro-me de uma coisa, é que ele usava barba naquela altura. O cônsul dos Estados Unidos era um senhor forte, etc., com uma barba, barbudo. Lembro-me desse pormenor. Isto porque eu, entretanto, aqui há uns dias decidi deixar um pouco crescer a barba, não? E então, ele perguntou-me de facto se o senhor já alguma vez foi membro do Partido Comunista. E eu quase que estava com vontade de mentir e dizer que sim, mas pensei que era mais importante irmos diretos ao que era interessante. E então eu disse, não, o senhor não tem ideias ou qualquer coisa, simpatia? Não, porque eu queria ir para os Estados Unidos, claro. E ele, claro, ele viu-me, olhou para mim, o senhor vai para o Canadá depois? Sim, claro, muito bem. E então ele fez o gesto que o meu avô Aristides fez antes, foi um carimbo, na folha do passaporte. O passaporte que eu tinha, que era um passaporte das Nações Unidas, porque eu tinha, como refugiado político, tinha direito ao passaporte das Nações Unidas, como chamava-se naquela altura um título de viagem. E devo dizer que eu notei a barba, mas não me preocupei com o nome dele. Para mim apenas era um funcionário que estava ali a pôr carimbos, etc., a fazer aquele interrogatório. Para mim era um cônsul, fez o trabalho dele. Ele também, viu o meu trabalho, viu o meu formulário, mas provavelmente logo em seguida esqueceu-se porque ia receber outro e já tinha recebido outros. De maneira que isto foi no início dos anos 70, portanto, ali houve um funcionário, um cônsul que fez o seu trabalho de cônsul, deu um visto, esqueceu-se ou nem quis saber do nome e tudo se passou. E foi como se nada tivesse acontecido. Mas isso foi há 50 anos, mais ou menos. Mas há 80 anos não era assim. Há 80 anos, no tempo em que o Aristides estava como cônsul em Bordeaux, há 80 anos, as coisas eram... As pessoas procuravam, as pessoas em França, na França invadida pelos nazis, as pessoas procuravam o cônsul de Bordeaux. O cônsul de Bordeaux era a grande referência. E, como é que se chamava? Em França, era Monsieur de Sousa Mendes.
Monsieur de Sousa Mendes, o cônsul de Portugal, e aí ele tinha a importância. O Aristides de Sousa Mendes era vida ou morte, representava a vida ou morte. Encontrar o visto do Aristides de Sousa Mendes representava a continuação da vida ou a morte. E o Aristides de Sousa Mendes também sabia que estava a ser procurado por muita gente. E isto é curioso porque há 80 anos os telefones funcionavam muito mal, não havia telemóvel, o Aristides de Sousa Mendes não podia pegar no telemóvel e ver o nome da pessoa, ou ver a fotografia. Essas coisas não existiam. As pessoas esqueciam o nome do cônsul, mas sabiam que a pessoa essencial era o cônsul Aristides de Sousa Mendes. E fizeram-se, segundo os historiadores em França, houve perto de 2 milhões, essas coisas, os números nunca se sabe exatamente, porque é muito difícil, claro, mas houve realmente milhares e milhares, talvez 2 milhões de pessoas que foram para Bordeaux. Bordeaux também, que nesse mês de julho de 1940, depois da queda de Paris caiu em 14 de julho e Bordeaux, no dia seguinte, foi eleita a nova capital de França. Portanto, estão a ver que os diplomatas em Bordeaux, etc., passaram a ter uma função política também como um embaixador. E isso, curiosamente, no dia, coincidiu também com a partida do Gaulle para a Inglaterra e o regresso do Gaulle, que entretanto também foi feito, mas sobretudo o apelo que ele fez aos franceses para a resistência, resistirem ao invasor, o famoso apelo de 18 de julho. Aristides começou, antes mesmo desse apelo, começou a resistir logo no dia 17. Ele já, aliás, eu diria exatamente, Aristides começou a resistir quando em Portugal o chefe do governo português, Salazar, assinou uma circular, que era a Circular 14. A Circular 14 que impunha condições a todas as pessoas que quisessem vir para Portugal, e essa Circular 14 foi em novembro de 1939. Eu direi que o dono desta casa, que era um homem que tinha era um grande humanista e tudo isso, mas se calhar causava dores de cabeça à burocracia e à política portuguesa. E ele então, quando soube que não podia dar vistos para Portugal a muita gente, ele decidiu, não, eu vou dar vistos. Então, a partir dessa altura, ele começou logo a dar vistos. E por isso torna-se importantíssimo um estudo sobre este aspecto. Muitas pessoas escreveram e escrevem sobre o Aristides de Sousa Mendes. Tem havido documentários em França e outros, mesmo também nos Estados Unidos, o Canal de História e outros, mas não houve um estudo como este sobre os vistos. Os vistos do Aristides de Sousa Mendes, que também não se sabe quantos foram milhares, também, e nunca se saberá exatamente quantos. O que se sabe é que há milhares e milhares de pessoas que são descendentes destes vistos, e isso é muito importante. Depois, outra coisa que o Aristides, meu avô, tinha, e que me chegou através dos meus tios, das minhas tias, do meu pai, tinha o seu lado rebelde. E portanto, quando o Salazar lhe diz, com a Circular 14, não dás vistos a ninguém, ele diz, eu tenho que seguir a minha consciência. Mais importante que a circular é a consciência dele. E a consciência dele era a consciência de quem? A consciência de um homem que, por acaso, estava ligado à primeira Constituição de Portugal. A primeira Constituição de Portugal de 1822, que foi concebida por juristas, sendo um deles um antepassado do próprio Aristides, que, por acaso, até está enterrado não longe daqui, em Travanca de São Tomé, que era Roque Ribeiro, que era o trisavô dele. Era um homem também que se bateu pelos direitos humanos e tudo isso, e que, portanto, foi um dos pais da Constituição. E a Constituição foi revista
Quando em 1933 Salazar pede uma nova Constituição, a Constituição de 33, essa Constituição é inspirada na primeira Constituição e essa Constituição de Salazar diz também que não se pode fazer discriminação de pessoas com base em nacionalidades ou religiões ou raças, ou nessa altura falava-se muito no conceito de raça. E o próprio Aristides também usa a palavra raça e escreveu também, e usou a palavra raça, porque era normal também, nessa altura, usar esse conceito. Então, o Aristides, assim, encheu de convicções, por um lado religiosas, porque era um homem também muito religioso, era crente, muito religioso, e por outro lado era um homem que seguia também as convicções como jurista que foi, e descendente, finalmente, de um dos pais da primeira Constituição de Portugal. E essa Constituição dizia que não se deve recusar vistos a pessoas com base na religião ou na raça, e de facto o Aristides pensava, eu não posso, quando eu tenho um candidato a visto diante de mim, eu não lhe vou perguntar, o senhor é católico? Não, esta pergunta não se faz. Ele diz, não posso porque é anticonstitucional. É anticonstitucional e é contra a minha consciência. Eu não posso perguntar. Eu posso ver uma pessoa que tem um nome, eu posso pensar que tem a origem daqui ou dali, mas isso vai contra a minha consciência. Eu não faço essa pergunta para atribuir um visto. Porque o meu país e a Constituição do meu país não permite. E é isso que eu vou fazer. E foi por isso que se tornou, de repente, sem telemóveis e sem computadores em França foi como se a telepatia de repente ganhasse a força que tem hoje todas estas informáticas e tudo isto. Isto em 1940, 39, 40. E foi isso que é importantíssimo. Significa, portanto, que já não se trata de ter um candidato que pode ser comunista ou não, porque o artigo 14 dizia não se pode dar vistos para Portugal a judeus, nem a russos. Quer dizer, o russo. E o russo porquê? Porque o russo pode ser comunista. E, portanto, a um russo não se pergunta se é comunista ou não. Como se os russos não houvesse a distinção naquela altura que se fazia entre os russos brancos e os vermelhos. Para a Constituição e não para o artigo 14, digamos, o circular 14 de Salazar, russo era abanido completamente. Por isso é que, por exemplo, isto leva-me já a um dos vistos que menciona aqui, a Ana Cristina, que é o famoso pintor Dalí. Salvador Dalí era espanhol, catalão, e aparentemente podia entrar em Portugal. A polícia PVDE não se importava que ele entrasse, mas a amiga dele, a Gala, era russa. Como ela era russa, não podia entrar. Podia ser comunista, mas o Dalí foi solidário com ela e disse que só queria vir se ela entrasse. Então ele vinha para Portugal. E foi assim que foram ver o Aristides, o cônsul Aristides. Por que razão? Como é que chegaram alguém lhes disse para ir para Bordeaux? Sim, era o caminho para baixo, para Portugal. Sim, poderia haver outras portas, sim, mas foi para Bordeaux. E Aristides Casamentos passou-lhe um visto à Gala, que era uma senhora russa de Kazan, e era uma senhora com muitas qualidades e foi por isso que Salvador Dalí veio com ela e realmente entraram em Portugal. Porque nós todos
estamos ligados pela humanidade, estamos ligados, e é isso que é importante. Então, surpreendentemente, aqui eu tenho nomes, por exemplo, certamente que todas as pessoas aqui se lembram de uma revista que se chamava Elle. Elle era uma revista, Elle em português, a revista chegou cá a Portugal e passou a ser publicada em português também. Então, Elle foi uma revista que foi criada por uma senhora de origem russa, imagina, uma russa, que se chamava Hélène Gordon, judia russa. Hélène Gordon, e a uma certa altura nasceu na Rússia, portanto era russa e tudo, mas depois acabou por viajar, etc. Depois da Revolução de 1917, portanto, aparentemente recusou o comunismo, mas continuava a ser russa. Ela foi para Paris e depois em Paris casou-se com um senhor francês de origem russa, judeu também, uma coisa perigosa, era o senhor Lazarev. Então a Hélène Gordon Lazarev foi a criadora da revista Elle em França. E a revista Elle é uma revista famosa em todo o mundo, mas a senhora Hélène Gordon Lazarev fez isso porque ela sobreviveu à guerra. Se ela não tivesse vindo, será que ela iria morrer num campo de concentração? Não sabemos. Mas essa hipótese era muito mais plausível. E o que é certo é que eu, como no meu raciocínio, eu ligo o destino desta pessoa passou a estar ligado àquele visto que o Aristides lhe deu. E a partir daí, a criadora da Elle, ou podemos associar, sabendo isto, podemos associar, digamos, o destino da Hélène Gordon Lazarev a esse visto. E só para mais um momento curioso, a vida, isto é tudo muito pequeno. A casa do Aristides é grande, mas o resto, o mundo é muito pequeno lá fora. Estou obviamente a brincar um pouco, mas eu quando era criança, tinha talvez 6 anos ou assim, na altura em que Portugal tinha um grande império, e então o meu pai, que não conseguia trabalho em Portugal por causa de ser filho de quem era, as autoridades não lhe davam o trabalho que ele merecia ter como economista. Então o meu pai aceitou um trabalho numa província ultramarina, ou numa colónia, conforme se chamava Angola. E então o meu pai estava nessa altura em Angola e a minha mãe foi ter com ele. E então nós fomos num barco que se chamava o Kwanza. Eu ainda me lembro desse barco, o Kwanza, e de ouvir, dentro do próprio Kwanza, ouvir muitas histórias. O Kwanza é um velho barco horrível, etc., com bichos, etc. E eu via o pessoal do barco do Kwanza a falar disto. Mas, obviamente, todos falavam mal do Kwanza, e eu nunca me esqueci do nome do Kwanza. No entanto, muitos anos mais tarde vinham a ouvir outras histórias sobre o Kwanza. É que o Kwanza tinha sido também, durante a Segunda Guerra Mundial, um barco de passageiros que levava muitos refugiados judeus para a América, para o Brasil, etc. E aconteceu mesmo que a uma certa altura o Kwanza não podia, entre outros barcos, não era bem recebido em nenhum porto na América, etc. Era o Kwanza, esse mesmo barco, cujo nome nunca me esqueci. E naquela altura não podia associar, não sabia a história, mas finalmente, quantas vezes aqui surge neste livro o Kwanza como sendo o tal barco na qual depois, nos anos 50, estava tudo cheio
baratas e outros. E vejo aqui, quase que sempre, hoje, voltando atrás com a minha memória, quase que sinto não só as baratas a bordo do coisa, como os refugiados, e consigo quase sentir os problemas das pessoas. Portanto, quero dizer, este livro fez-me viajar muito, e eu acho muito interessante, porque é um livro de referência. É um livro de referência porque amanhã podemos ver o nome de alguém e, em vez de irmos a um dicionário ou à internet, teremos aqui um outro aspecto da vida dessa pessoa. Foi que essa pessoa foi também refugiado, mas entrou em Portugal graças à desobediência de um funcionário que depois pagou cara a sua desobediência e a casa encontra-se neste estado. Eu penso que se calhar já falei demais e por isso agora vou dar a palavra à autora deste livro. Olha, eu gosto de contar histórias e este livro que eu agora editei é o único livro que não é ficção, que conta histórias verdadeiras. Eu tive a ideia deste livro, surgiu-me ao longo dos tempos, aliás, quando um pouco mais, o interesse por Aristides Sousa Mendes surgiu-me no mero acaso. Eu era para ir para Viseu e, em vez de virar à direita, devo ter virado à esquerda e vim parar a Cabanas de Iriarte, onde vi o Cristo Rei de braços abertos, sobre uma casa em ruínas. Quando me aproximei do Cristo Rei, eu não fazia ideia onde estava, não fazia ideia da história que estava por trás de Cabanas de Iriarte, julgava eu, e quando me aproximei do Cristo Rei, reparei que na base da estátua estava uma placa mandada colocar naquele monumento por um grupo de judeus dos Estados Unidos. Eu presumo que seriam de Chicago, a minha memória penso que não me está a traiçoar, um grupo de judeus de Chicago que mandou colocar aquela placa em agradecimento a Aristides Sousa Mendes por lhe ter salvo a vida. Na altura, devo confessar que Aristides Sousa Mendes não me disse nada de imediato, mas havia aqui qualquer coisa que me soava familiar. Só muito mais tarde, aliás, recentemente, é que descobri que numa publicação que os meus pais recebiam em casa, que era uma revista mensal chamada Reader's Digest, tinha surgido um artigo sobre Aristides Sousa Mendes. E eu, como devorava tudo o que se lia em casa, tinha lido a história de Aristides Sousa Mendes. Devia de ser muito nova, eu devia ter 10, 12 anos quando li aquela história. Não devia ter muito mais. Que ficou guardada, mas esquecida ao mesmo tempo. Depois de ver aquela placa e de olhar para a casa em ruínas, vi o documentário de Diana Andringa, que foi para mim, foi um dos trabalhos fabulosos que se fez sobre a vida e os gestos de Aristides Sousa Mendes. E a partir daí foi a pesquisa, o tentar encontrar alguém ligado a Aristides Sousa Mendes e por portas travessas, por incrível que pareça, foi um colega de trabalho de Setúbal que me deu a conhecer o Major Álvaro Sousa Mendes e o Dr. António de Moncada Sousa Mendes, que tenho o prazer e a enorme honra de acompanhar desde 2006, em várias ocasiões, em palestras, em idas a bibliotecas, a escolas. Eles convidam-me, para mim é um prazer e uma honra, e eu vou e tenho aprendido muito sobre Aristides Sousa Mendes, ao ponto de já se ter tornado uma das grandes paixões da minha vida, a vida de Aristides Sousa Mendes. Angelina também foi uma grande mulher, e Aristides Sousa Mendes. Quando surgiu, mais tarde, quando fui investigando mais, descobri que pouca gente sabia que Aristides Sousa Mendes tinha passado vistos até às próprias pessoas, que essas instituições tomavam, portanto, agora falta uma palavra, cuidavam do legado dessas pessoas, como é o caso de Salvador Dalí. Eu fiquei muito surpreendida quando contactei a Fundação e perguntei-lhes diretamente se eles sabiam, por acaso, que a Gala e Salvador Dalí tinham recebido um visto de Aristides Sousa Mendes. E eles foram muito sinceros e devo realmente reconhecer o gesto deles, foi muito simpático.
e reconheceram que não, que desconheciam esse facto. Eu já tinha lido alguns livros sobre Salvador Dalí e a passagem por Lisboa é mencionada muito brevemente. E então eles agradeceram e depois, mais tarde, enviaram 2 artigos que saíram, um nos Estados Unidos e outro em Espanha, no jornal La Vanguardia, onde mencionavam inclusivamente o número dos vistos atribuídos a Gala e Salvador Dalí. Salvador Dalí e Gala poderão não ter sido salvos por Aristides Sousa Mendes. Não se sabe o que poderia ter acontecido, mas que a vida deles mudou e teve, graças a Aristides Sousa Mendes, isso é um facto, porque com aquele visto, mais facilmente puderam viajar para Portugal. Então, quando surgiu a questão da tese de mestrado, eu lembro-me logo de fazer algo sobre Aristides Sousa Mendes. Já tinha feito este pequeno livro, que ofereci hoje eu e a editora, e o António, que também é o autor do livro, oferecemos à Fundação. Já tinha feito este pequeno livro para os mais novos e achei que era uma boa oportunidade de escrever algo sobre Aristides Sousa Mendes. E então lembrei-me de que poderia fazer um trabalho sobre os vistos em si. Ora, os vistos em si eram uma tarefa enorme. Então reduzi para pessoas ligadas à cultura. E surgiu este livro, que foi o meu trabalho de investigação para a minha dissertação de mestrado, que foi aceito pela Universidade de Minho, e surgiu um livro que conta histórias verdadeiras de pessoas que receberam vistos de Aristides Sousa Mendes. Já falámos aqui de Salvador Dalí, de Helene Gordon Lazarev. Há muitos nomes mais, eu não os fixei, não consigo agora dizê-los todos. Gostaria só de salientar que a maior parte das pessoas que estão neste livro puderam prosseguir com as suas vidas. Uns foram para a Argentina, Brasil, Estados Unidos, a maior parte foi para os Estados Unidos. Houve, infelizmente, uma pessoa que recebeu o visto de Aristides Sousa Mendes, mas acabou por não conseguir sobreviver a um acidente de barco, que era o poeta, o grande poeta Henrik Marsman, que em 2000 foi considerado, um poema dele foi considerado o poema do século XX, holandês, um poeta holandês do século XX. Henrik Marsman recebeu o visto de Aristides Sousa Mendes e infelizmente morreu num acidente de barco quando atravessava o Canal da Mancha. Portanto, a esposa sobreviveu e ele morreu nesse acidente. Não conseguiu chegar ao Reino Unido, onde lhe esperava uma vida com certeza cheia de feitos e um posterior regresso à Holanda, quando no final da guerra. Uma outra pessoa também que, infelizmente, não teve muito tempo para nos deixar o seu trabalho foi Jean-Michel Frank, que era primo de Anne Frank e que recebeu também o visto de Aristides Sousa Mendes. Ele desenhava móveis, designer mobiliário e fez um trabalho muito grande para uma empresa argentina, Conte, a empresa de mobiliário Conte. Esse seu mobiliário foi usado na inauguração de um hotel em Bariloche, na Argentina, o Hotel Lau Lau. O presidente Obama ficou lá, o meu sonho é ficar lá também um dia e poder ver pessoalmente o mobiliário de Jean-Michel Frank. Ele, infelizmente, conseguiu fugir, portanto, viajar para a Argentina, onde trabalhou durante algum tempo, muito pouco tempo, acabou por falecer em 41, salvo erro, em 41 em Nova Iorque. Portanto, também não teve muito tempo para nos deixar, para continuar a sua obra, mas o legado que ele deixou já ainda se encontra patente fisicamente nesse hotel, na Argentina, e na influência que ele foi para outros artistas. Eu, com este livro, não quero dizer que estas pessoas, que Aristides Sousa Mendes salvou a vida a estas pessoas todas. Salvou seguramente a vida a algumas e facilitou em muito a vida dessas pessoas para poderem prosseguir com as suas vidas naquele momento. E a minha tentativa era dar a conhecer as obras de arte, os livros, tudo o que foi feito por essas pessoas depois de terem recebido o livro de Aristides Sousa Mendes.
Eu penso que, para além da humanidade, das pessoas, das vidas que ele salvou, ele permitiu que o mundo da cultura, que também é uma prova da nossa humanidade, pudesse manter e continuar a ter presentes todos estes artistas, escritores, poetas, pintores, atores. Com certeza que já viram o filme, não sei se viram, Casablanca. 2 atores desse filme, Madeleine Lebeau e Marcel Dalio, receberam um visto de Aristides Sousa Mendes e depois, poucos anos depois, eu penso que o filme é de 43, eles participaram num filme onde representaram 2 papéis de 2 refugiados que sofriam na pele, portanto, o que era ser refugiado em Marrocos. Este livro quer dar um pequeno contributo para o desvendar que está por trás de uma simples assinatura de Aristides Sousa Mendes, que custou tão caro como o neto do Dr. António referiu, e todos nós sabemos, não é? O fim que Aristides Sousa Mendes teve. Mas o que importa agora é que realmente neste dia que ele festejaria 135 anos, estamos todos aqui reunidos. Para mim é um prazer imenso, porque eu entrei neste espaço clandestinamente, em invasão da propriedade, devo confessar, em 2006. Apanhei a porta aberta e entrei pela casa e fui surpreendida pelo Major Álvaro Sousa Mendes, que não está connosco aqui hoje. Penso que estará em espírito, pelo menos eu sinto a presença dele. Apanhou-me em flagrante delito. E ele, em vez de me castigar ou de me repreender, amavelmente foi-me mostrar a casa, com risco da nossa própria vida, não é? Porque a casa estava muito degradada, mas eu ainda tive o privilégio de ir lá em cima, ao último piso, ver onde estava o altar onde Angelina e Aristides faziam as suas orações diárias. É um privilégio muito grande para mim estar aqui hoje a apresentar este livro e não queria acabar sem, simbolicamente, dedicar este livro a 2 pessoas que foram muito importantes para mim neste meu percurso ligado a Aristides Sousa Mendes e que me acompanharam ao longo dos últimos 14 anos. É o Dr. António Dentada Sousa Mendes e o Major Álvaro Sousa Mendes. Eles dedicam este livro, inspirada pelo seu empenho, pela sua persistência nesta luta pelo reconhecimento e o nome maior da nossa história, que tem sido muito difícil, muito complicada, mas que esperemos finalmente estar no bom caminho. Também não me esqueço de muito tempo, termino agradecendo mais uma vez a vossa presença. É uma honra e um prazer estar aqui a apresentar este livro hoje e espero que gostem da leitura deste livro, tanto quanto eu gostei de o escrever. E digo-vos, só queria acrescentar, muito mais nomes haverá a acrescentar a esta lista, porque eu queria aqui mencionar uma fundação que também foi muito importante e que se disponibilizou para me auxiliar nesta pesquisa, que é a Sousa Mendes Foundation, que tem uma base de dados incrível, muito completa, com nomes de pessoas que receberam o visto de Aristides Sousa Mendes. E foi graças a esse trabalho de pesquisa dessa fundação dos Estados Unidos, cuja presidente é Olivia Matisse, que já esteve aqui nesta casa também, mais de uma vez, presumo. Foi graças a esse trabalho de pesquisa deles que eu pude fazer o meu trabalho, porque nós não estamos sozinhos, somos um grupo, o mundo é pequeno, é muito pequeno. A casa de Aristides é muito grande, mas o mundo é muito pequeno. Muito obrigada a todos, eu espero não ter esquecido ninguém e agradeço-vos e espero que gostem do meu livro. Muito obrigada. Ana Cristina, Ana Moncada, Presidente da Comissão de Justiça e Orçamentos, Sra. José Martão, Vice-Presidente, Sra. Vereadora, familiares destes orçamentos e todos aqueles aqui presentes, bem-vindos, acabamos de enviar, bem-vindos ao Conselho de Carregal do Sol. Eu penso que falando antes disso, eu sou daquelas pessoas que talvez não possa falar muito, porque também, apesar de ser daqui,
é facto que o Aristides era uma pessoa que não se falava até há pouco tempo dele. Tinha passado a época, e só realmente há uns anos a esta parte, enfim, desde a compra da aquisição desta casa e da quinta, é que novamente se começou a falar de Aristides. E hoje, por um mero acaso, e há um bocadinho em casa estava a ler um artigo escrito por Maria João Martins, em que relata praticamente, enfim, a vida toda de Aristides, enfim, um resumo da vida de Aristides por onde ele passou. Mas há aqui uma parte que realmente me chamou a atenção e que foi aquilo que se passou no dia 17 ou 18 de junho, em que o Papa Francisco se referiu ao Dia da Consciência e, portanto, isso referiu a Aristides Sousa Mendes. Isto é, sem dúvida alguma, uma demonstração do valor que este homem tem a nível mundial. Que, enfim, quando o Papa fala do Dia da Consciência, fala em Aristides Sousa Mendes, alguma coisa de importante se está a passar. Com certeza que o Papa não vai falar de pessoas vulgares, terá que falar de pessoas ilustres, e sem dúvida alguma que Aristides Sousa Mendes foi para nós e é para nós uma pessoa ilustre. Portanto, aquilo que eu queria dizer era agradecer, em nome pessoal e em nome da Câmara Municipal, o livro que nos está a apresentar aqui hoje, que eu não conheço ainda, mas vou ler, mas com certeza por aquilo que eu ouvi, é um livro que realmente vale a pena ler, e que relata algumas daquelas pessoas que hoje, como disse o Dr. Mangadas, estão vivas, devem-nos a esse carinho que foi colocado nos passaportes. E aqui também queria realçar uma situação, penso que é hoje, dia 19, às 18 horas, se não estou a erro, 18 ou 19 horas, que na RTP2 vai passar, portanto, o musical que foi levado à cena no Centro Cultural de Carregal do Sal pela Contracanto, portanto, que é o Aristides. Portanto, como hoje a tecnologia nos dá a possibilidade de voltar atrás e ver, portanto, aqueles que possivelmente não terão hipótese, porque estamos aqui hoje, não têm hipótese de ver em direto, digamos assim, podem puxar atrás e ver realmente, porque acho que foi um espetáculo também digno e que dignificou a figura de Aristides. Portanto, acho que estamos todos de parabéns. É mais um dia em que a figura de Aristides é relembrada, são 135 anos de história, digamos assim. Esta casa é uma pena realmente estar ainda na situação em que está, mas infelizmente as burocracias, quer do nosso país, neste caso também da Comunidade Europeia, muitas vezes não nos deixam trabalhar com a celeridade que nós pretendíamos. Ainda agora, quando estávamos pensando que tínhamos tudo pronto e a candidatura feita, aparece mais uma questão. Como o projeto ultrapassa 1 milhão de euros, portanto é obrigatório um estudo económico. Portanto, estamos agora a trabalhar, e isto não nos foi dito antes, foi-nos dito agora, em cima da ocasião, estamos agora a trabalhar nisso para concluirmos a candidatura. Mas, quer da nossa parte de Câmara, quer da CCDR de Coimbra, há realmente uma vontade muito grande em que a obra arranque o mais rapidamente possível. E, portanto, é isso que estamos a fazer e penso que a curto prazo, esta segunda fase, segunda e última, digamos assim, já que a segunda fase estaria prevista única e exclusivamente das obras do exterior, mas agora, portanto, foi incluída, e por isso é que ultrapassa 1 milhão de euros, foi incluída a musealização da casa. Portanto, neste concurso vai ser aberto, irá ser feito quer as obras do interior, digamos assim, e a musealização. Portanto, será o final, digamos, a conclusão da Casa de Aristides. Portanto, que eu espero que, como disse, que a curto prazo as obras também. Portanto, era isto que me queria deixar, é dizer que é mais uma obra, ele já tem uma série delas, há uma série de livros escritos de Aristides, e portanto é mais um, e com certeza que irão surgir mais, porque todos os dias estão a surgir novidades sobre o Aristides. Portanto, as coisas não se vão complementar aqui, vão voltar aqui. Eu penso que mais dia menos dia teremos mais alguma história, mais alguma situação que ele
que agora é desconhecida, mas que alguém irá com certeza descobrir. Portanto, obrigado mais uma vez a todos e vamos então partilhar para lá. Não, se calhar abrimos aqui um bocadinho um espaço para quem quisesse fazer as perguntas que entendessem aqui à autora, ou ao António Pedro, ou assim que dizer. Eu já agora aproveitava a oportunidade para oferecer à Fundação 5 exemplares do meu livro para me darem. E a Fundação agradece que não tinha esse dinheiro para comprar esses livros. Estes nomes hoje já não são apenas nomes canopolar, são nomes muito conhecidos. Como disse a Ana Cristina, nos Estados Unidos, a Fundação Sousa Mendes Foundation também tem feito um trabalho muito bom sobre a investigação de nomes que estavam na lista oficial e de outros que não constavam de nenhuma lista oficial, porque o meu avô, eu lembro aqui, ele passou vistos, e muitos vistos, e milhares de vistos na rua, em Baiana, em Daia, na autoestrada, na estrada, naquela altura a autoestrada em França não era propriamente normal, não sei se havia mesmo autoestradas em França naquela altura, mas havia estradas, as estradas nacionais, não é? E tive testemunhos de pessoas que me contaram que essas pessoas agora já lá vão, já passaram para outro mundo, mas no ano 2000, por exemplo, em Nova Iorque, encontrei pessoas que receberam, sendo crianças, visto na estrada, um carro parado, a passar vistos. E eram os judeus holandeses, por exemplo, e foram ver quem era um cônsul a passar vistos. É fantástico, é milagroso. E depois, muitos anos depois, nos Estados Unidos, foram ver quem era e reconheceram a fotografia e o nome do passaporte. O cônsul Aristides Sousa Mendes foi num artigo no ano 2000 no New York Times. E depois eu encontrei essas pessoas. Não, o artigo foi antes, foi em 98 talvez. Mas eu encontrei no ano 2000 em Nova Iorque. Pessoas que eram miudinhas como elas, mais ou menos, e que se lembram de a mãe ir pedir no passaporte. E depois mostraram o passaporte também e o nome dele, Aristides Sousa Mendes, e tudo isso. Tudo isso é muito importante. Mas acontece que hoje em dia, depois da nova ordem mundial de 45, saiu as Nações Unidas. E hoje em dia existe uma organização dentro da família das Nações Unidas, existe a Unesco, em português, UNESCO, etc. A Unesco é uma organização das Nações Unidas para a cultura, para a ciência e tudo isso, e há escolas que trabalham com a Unesco, nesse espírito. E então, há 3 anos, vai fazer agora 3 anos, a Unesco, depois de ter estudado muito o trabalho e a memória dos Aristides Sousa Mendes, então decidiu inscrever na memória do mundo, no registro da memória do mundo, a assinatura do Aristides Sousa Mendes. Portanto, muitos daqueles nomes, ou todos aqueles nomes, de pessoas que tiveram, pessoas ou descendentes de pessoas que tiveram a assinatura do Aristides, sabem que o assinante, Aristides Sousa Mendes, hoje o nome dele faz parte da memória do mundo, portanto, desta memória, deste bem que não é um bem imaterial, está completamente inscrito na memória do mundo, a memória imaterial, no registro da memória imaterial. E este aqui, o que eu tenho aqui, é um diploma das Nações Unidas, não é? Da Unesco, assinado pela Irina Bokova em 2017, 30 de outubro de 2017. Isto está hoje em dia, isto está em linha, qualquer pessoa pode pôr isto, memória do mundo, etc, e pode mesmo também imprimir este diploma. Portanto, não foi nada de especial ter este diploma. E está-se é isso que eu queria acrescentar. Portanto.
mas são da parte da Sousa Mendes Foundation e são flores sempre vivas, como a memória e as pessoas, as famílias que os Sousa Mendes falam. Obrigada. Muito obrigada. Vamos aqui pôr esta coroa de flores nesta passagem do aniversário do nascimento da Aristides Sousa Mendes. Está aqui depositado ali na segunda urna, aqui daquele lado esquerdo. Aqui o último neto, que é o Nuno, que está aqui no meio. Só falta vir subirem mais uma gaveta de granito para cima para meter lá o caixão do Nuno, não é? Que está aqui no meio para este ficar liberto. Portanto, em memória do Aristides, já que o Sr. Padre não pôde vir, comprometeu-se a vir, mas disse que depois tinha um compromisso mais de tomada de posse de um colega e não podia estar hoje aqui presente, para ele dizer aqui umas palavras. Se alguém tiver assim mais vocação até religiosa, embora eu tenha os cursos de estudos da religiosidade, e também fui sacristão, quase todos nós fomos, ajudámos aqui os padres, portanto, mas alguém tem às vezes aquele dom mais da palavra, não é? Daquela palavra cristã, se quiser dizer umas palavrinhas. Não? O Pai Nosso, não? O Pai Nosso, parece que todos Muito bem, sabemos, exatamente. Então, sim. pronto. Sejamos católicos ou não, todos sabemos. Então pomos aqui as florzinhas, não é? O António Pedro, por aqui também, se quiser. Isto é assim? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por